Deus abençoe a todos que estão ouvindo a Bíblia Sagrada em áudio. Se inscrevam no nosso humilde canal. Com Deus nada é impossível. Ative o sininho e ajude a compartilhar a verdade com o próximo. Livro de Daniel, capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e, para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em síriaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi? Me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, e dádivas, e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então, Daniel falou avisada, e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou, e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria, e a força. Ele muda os tempos, e as horas. Ele remove os reis, e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e, agora, me fizeste saber o que te pedimos. Porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído, para matar os sábios da Babilônia. Entrou, e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduz-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então,
Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. E disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei, e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi? E a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei. E disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços, de prata, o seu ventre e as suas coxas, de cobre, as pernas, de ferro, os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E, onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e, depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro, pois, como o ferro esmiuça, e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará, e quebrantará. E, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro. Isso será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e, como os artelhos eram em parte de ferro, e em parte de barro, assim por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos.
pois pudeste revelar este segredo. Então, o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Mas Daniel estava às portas do rei.